Olá, pessoal. Eu sou a Gabriela Segarra. Eu sou delegada de polícia no estado de São Paulo e eu recebi este convite para falar sobre o tema que eu simplesmente mais gosto de debater, que é o nosso sistema carcerário, e relacioná-lo com a teoria do labeling approach da criminologia, a escola criminológica. Sobre o assunto, eu trato aqui no meu livro A Utopia da Ressocialização ante as mazelas do sistema carcerário. É um olhar mais voltado para a criminologia. Então, vamos começar a tratar sobre este tema, a prisão e a sua relação com a teoria do etiquetamento, que é um tema que não vem simplesmente caindo no concurso público, está despencando. Cada vez mais temos a criminologia no concurso público, o que eu acho maravilhoso, que é uma teoria em que podemos estudar mais aprofundada a cada questão do direito penal, e não simplesmente uma teoria do dever ser. Então, vamos começar a tratar sobre o tema falando sobre os verdadeiros habitantes do sistema carcerário. Aqueles que, de forma contumaz, faz parte dessa nossa malha carcerária. Eu sei que muitos vão estar pensando neste momento, falando que, não, mas ultimamente temos um outro grupo de pessoas também frequentando o sistema carcerário. Políticos, empresários, sim. Mas pode ter certeza que algumas benfeitorias eles não caem numa vala comum em que a maioria dos habitantes do sistema carcerário compõe. Tenho certeza que não vamos encontrar um desse num CDP da Vila Independência, numa cela com 30 pessoas, onde na verdade caberia 10, 30, estou sendo ingênua no modo de dizer. É muito complicado a gente tratar do sistema carcerário, e muito já foi dito, pouca resposta trouxe. Então, eu queria, antes de tudo, começar com um parágrafo de Lombroso, aquele precursor da escola positivista, que tem a sua tese do atavismo, que as pessoas nascem biologicamente propensas ao crime, mas no seu livro O Homem Delinquente, na página 123 da edição de 2001, ele cita o seguinte: para finalizar, direi que a origem impura da justiça pode servir para nos explicar a desigualdade com que ela se distribui, de povos a povos, e coisa pior, de classes a classes. Sabe-se que, enquanto o parquet em sua cadeira declama justiça eterna, igual para todos, o pobre não obtém realmente justiça, senão por exceção, e como por caridade. O rico, ao contrário, dispõe de meios numerosos para escapar ou ao menos para obter um castigo mais suave. Então, estamos aqui entendendo que o pobre é tratado de uma forma, o rico é tratado de outra forma. Trazemos sim uma problemática do capitalismo, até mesmo uma estrutura marxista. Temos também Vacan, que brilhantemente declama como o sistema carcerário uma verdadeira ditadura sobre os pobres. E mais, ele fala que é um campo de concentração para os pobres. É triste ver como que o sistema carcerário é tratado e como que o sistema carcerário é mantido anos após anos, sabendo que ele não funciona. Eu sei que alguns também podem estar se perguntando, lógico que funciona. Eu já vi que na Holanda, na Dinamarca, na Suécia, os países nórdicos, eles estão fechando o sistema carcerário. Pode ter certeza, minha gente. Não está fechando por causa da ressocialização que aqueles presos tiveram. Mesmo porque a taxa de reincidência deles é altíssima. Como Mathiesen afirma em seu livro, é em torno de 70%. Que podemos dizer que quase se iguala a uma taxa de reincidência do Brasil, já que nós não temos dados tão incisivos aqui para saber qual a nossa taxa de reincidência. Então, qual a diferença se nos países nórdicos a taxa de reincidência é praticamente igual à taxa de reincidência no Brasil, só que lá eles estão fechando prisões? Uma prisão da Suécia é muito melhor do que o meu quarto. É uma cama com biblioteca, com uma mesinha de estudo, com banheiro. E aqui no Brasil é 40 pessoas por cela. E temos a mesma taxa de reincidência. Então por que eles estão fechando prisões? Eles estão fechando prisões por políticas descriminalizadoras que eles adotaram.
e não pela ressocialização, que lá teve sucesso e aqui não, já que a taxa de reincidência deles também é altíssima. Sendo assim, então vamos entender aonde que essa ressocialização existe ou não existe no sistema carcerário. Quando no sistema carcerário, ao meu modo de ver, concordando com diversos autores, como Goffman, Alvino de Sá, aqui o que predomina é a dessocialização e a prisionalização. O que vocês têm como marca da sua personalidade? O seu nome? O seu corte de cabelo? A tua vestimenta? O teu modo de ser e o teu modo de portar-se? Pois bem, no sistema carcerário não existe isso. Todos são iguais. O corte de cabelo é igual, seu nome é um número, a tua roupa é um uniforme e o teu modo de ser e teu modo de portar-se é conforme as regras de cada sistema carcerário. O que adianta no sistema carcerário aprendermos linguajar como o bonde que vem pegar o preso para levar à audiência, como o jumbo, que é a encomenda que nossos familiares trazem, sendo que aqui fora nada disso vai ser usado. Um RDD, por exemplo, 2 horas de banho de sol, sendo que aqui fora a recomendação é que tomamos quanto mais sol possível. Inclusive, é um problema que enfrentamos nessa pandemia do coronavírus, a ausência do sol. Não há distinção entre os presos. É sacada a sua personalidade. O seu direito de voto, que é aquilo em que colocamos todos os nossos ânimos, todos os nossos anseios em votando no candidato X ou no candidato Y, também é tirado do preso condenado. Ou seja, o preso condenado sequer tem sonhos, sequer tem anseios, sequer tem esperança, porque a nossa esperança surge com o nosso voto. Eu voto no candidato X porque ele pode mudar o Brasil, eu voto no candidato Y por causa da educação, por causa da cultura. O preso não pode pensar, porque ele sequer vota, o preso condenado. Os provisórios, alguns votam, embora não vede a Constituição, não são todos também que votam. E quem é o bom preso? O bom preso é aquele que está adaptado ao regime e ao sistema carcerário. O bom preso é aquele que aceita. Pode me chamar de 0001. Pode me dar meu uniforme para que todos fiquemos iguais. Este é o bom preso, que não se rebela. E será que realmente isso é a ressocialização? É isso que estamos ensinando para que a vida aqui fora, eles tenham esse aprendizado para a vida aqui fora? Será que todos os presos precisam ser ressocializados? O que é a ressocialização? É o reensinamento, é ressocializar novamente aquele que já foi socializado. Eu pergunto, um político grandioso, um empresário grandioso, precisa aprender alguma coisa? Ele não sabe, não tem conhecimento sobre normas de conduta, sobre normas de vida em sociedade? Ou ele tem plenos conhecimentos? Não temos o porquê ensiná-lo sobre isso. Quando eu comecei a fazer meu estudo sobre a ressocialização, para mim a ressocialização era o marketing. A ressocialização era a resposta de tudo que nós precisávamos. Eu comecei a ver que a ressocialização não existe. A ressocialização é uma propaganda vendida. O que existe é a utopia dessa ressocialização, em que tribunais utilizam o termo ressocialização para aumentar a pena. Precisamos que o preso fique 10 anos a mais para que ele consiga ser ressocializado. Quando, na verdade, quanto mais tempo ele ficar na prisão, mais aprendizado do contrário da vida aqui fora ele vai ter.
E quem é esse que está na prisão? Aqui entramos, então, para o nosso etiquetamento. Quem está sendo etiquetado, rotulado, para estar dentro do sistema carcerário? Se olharmos para a população carcerária, olharmos para os índices, para as porcentagens, notamos claramente que a população carcerária é massivamente formada por negro, pobre, solteiro e baixa escolaridade. Maioria da população carcerária é isso. Aliás, tem um índice também bem interessante e a maioria também é corintiano. Desculpa aos corintianos. Mas por que então a esta população que tem já este rótulo, que tem já esse etiquetamento mesmo formado dentro do sistema carcerário? Será que é realmente a população que comete mais crimes por não ter tido a educação e a socialização, as normas de conduta e convivência aqui fora? Ou é uma população que tem um olhar mais incisivo dos próprios policiais? Acaba até sendo um clichê comum falarmos que havia um branco e havia um negro. Os dois andavam calmamente sobre a mesma rua e veio um policial fazer uma abordagem. Quem que foi abordado pelo policial? Quem que o policial diz, então, que estava numa atitude suspeita? Nós fomos etiquetados o tempo inteiro, recebemos rótulos. O tempo inteiro. É o rótulo daquele que é bonito para ser o protagonista da novela das 9. É aquele que é feio para ser um papel secundário, talvez um figurante ou um vilão. É o rótulo daquele que é branco para ocupar os principais cargos de uma empresa. É o rótulo daquele que é negro, que está sempre em atitude suspeita. Correu da polícia, tem atitude suspeita. E se estava simplesmente fazendo um esporte noturno? Então, aqui que a gente traz a nossa teoria da rotulação, do etiquetamento. Que é claro que aqui num vídeo curto de 15 minutos eu não consigo trazer dados estatísticos para vocês. Mas eu tenho todos esses dados no meu livro e não estou partindo do mais do mesmo, falando algo banal e sem qualquer estudo por trás. Tenho tudo isso explicado. Então, aqui, podemos o que falar, então, sobre uma falência da pena de prisão? Falar, peraí, então, para que serve a pena de prisão se a taxa de reincidência é alta, se os habitantes do seu sistema já estão rotulados? Então, houve uma falência da pena de prisão. Por que insistimos nessa pena de prisão? É uma pergunta que eu também faço. Mas a minha resposta seria que não há uma falência da pena de prisão. Para falarmos numa crise do sistema carcerário, temos que falar que um dia esse sistema teve sucesso. E se analisarmos desde lá do seu início, das casas de correção, do sistema Filadélfia, do sistema progressivo, do sistema reformador, do sistema de Algor, se analisarmos todos os sistemas que já tivemos sobre a pena de prisão, em nenhum momento, em nenhum deles, nós vamos conseguir falar que neste momento a pena de prisão teve sucesso. Em todos os momentos, podemos falar sobre esse etiquetamento, sobre essa rotulação. No momento das ordenações do João o Bom, por exemplo, eram as pessoas ociosas, que eram chamadas de vagabundos. Estes mereciam usar o sistema carcerário. Depois, porque eu comecei a minha fala com Lombroso e termino com Lombroso. Depois, em 1900, final de 1800, início de 1900, tivemos a tese de Lombroso do seu atavismo, na qual ele pesava o cérebro, pesava as marcas biológicas e fisiológicas das pessoas para dizer quem era
o criminoso. E o mais engraçado é que criticamos muito a escola positivista, sabemos que a escola positivista estava errada, sabemos que a tese do atavismo de Lombroso talvez tenha os seus equívocos e não conseguimos desgarrar dessa tese. Mantemos ainda os traços físicos, biológicos para dizer quem é criminoso e quem não é criminoso. A única coisa que hoje a gente ainda camufla um pouco. A gente ainda começa a falar se não é a sociedade chata que está falando sobre isso, quando na verdade a realidade é outra. Basta a gente parar para pensar um pouco nos dados estatísticos e vamos ver que essa rotulação, que esse etiquetamento sempre existiu e permanece entre nós. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar neste curto espaço de tempo. E espero ter passado um pouquinho sobre os estudos que eu fiz do sistema carcerário, sobre essa teoria do etiquetamento. Espero que tenha sido proveitoso esse vídeo e muito obrigada pela atenção e agradeço principalmente pelo convite e a oportunidade de estar aqui para falar sobre o assunto. Muito obrigada.